Fala galera, maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo. Pois é, rapaziada. Rapaziada, vamos lá, né? Evidentemente que o vídeo que eu gravei ontem aqui, né, não foi muito bem recebido lá dentro do São Paulo, né? Informações, fontes seguras me garantiram que o pessoal ficou muito irritado, né? Assim, ninguém liga direto para falar esse tipo de coisa, mas manda recado, manda os garotos de recado aí nos procurarem para dizer, olha, você falou que a diretoria é incompetente, chamou a gente de feirante, tal. Eles ficaram bravos, eles ficaram chateados, eles ficaram pistolas com as afirmações que eu fiz, de que a venda do Matheus Alves é um péssimo negócio, de que é um reflexo muito claro do quão o São Paulo está perdido no que tange a questão financeira, até porque o presidente espalha aos 4 ventos lá dentro do clube que as contas teoricamente melhoraram, que o São Paulo vai fechar o ano no azul, e por outro lado há essa pressa para vender principalmente o Matheus Alves, né? Esse está mais próximo da porta de saída do CT da Barra Funda do que os outros, né? Até porque o São Paulo, a informação que chegou para a gente, não topou fazer negócio pelo Lucas Ferreira pelos valores ofertados pelo Krasnodar. Mas, por outro lado, o Matheus Alves está mesmo de malas prontas, como eu disse, cerca de 7 milhões, entre 6 e 7 milhões de euros, né? Dá aí 44 milhões de reais. E esses garotos de recados que me procuraram vieram falar, vieram dar suas justificativas, né? Então eu resolvi gravar um vídeo, resolvi aqui expor para vocês as justificativas que chegaram até mim, né? Ao longo deste sábado, dia 21, para que você tire suas próprias conclusões, que você tire suas próprias reflexões acerca se acredita ou não, né? Como eu disse, não é uma informação em on, os dirigentes do São Paulo não me falaram isso em on, então é uma suposição, é um planejamento do que eles pretendem fazer com essa bolada de 44 milhões que eles vão receber pelo Matheus Alves. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Fica com a gente que a gente vai te contar e, quem sabe, te convencer ou não, se você acha plausível, né, essa atitude da diretoria. Vamos lá, vamos contar tudo para vocês, só que antes, você sabe, eu tenho que sempre fazer o nosso jabazinho aqui, até porque o próprio YouTube nos recomenda, né, e ajuda a vender nossos vídeos se a gente, no meio aqui das falas, pede para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com toda a sua comunidade são paulina, mande aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor e ajude a gente a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada, né? É muito importante a sua ajuda. O Avante Meu Tricolor vem crescendo de uma forma descomunal, tá até me assustando. Estamos rumos aos 50 mil inscritos. Você sabe, quando chegar nos 50 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo entre os membros do canal. Sim, então já sabe, vire membro do canal, só R$ 7,90 por mês. Tá aqui embaixo, clica no botãozinho. Você clica nos 3 pontinhos aí que vai ter embaixo. Vai ter a opção Amei, onde você faz a sua doação aqui para o projeto por meio da própria plataforma. E talvez tenha aí suas opções de hypar o vídeo, que o YouTube às vezes libera para alguns usuários. Gaste com a gente, gaste os seus hypes com a gente, é muito importante para que a gente continue alavancando nossos números. E você sabe da promessa, 50 mil inscritos, vou sortear uma camisa do São Paulo, a escolha do ganhador, ele vai escolher a camisa que ele quer ganhar, eu vou lá, vou comprar e vou dar de presente para esse felizardo. Sorteio só entre os membros do canal, hein? Então não perca tempo, tá? Se inscreve no canal e vire membro, R$ 7,90 por mês, baratinho, uma pechinchinha aí, né? Nosso Pix está na tela também, se você quiser fazer a sua doação
via Pix no final do vídeo. Todo mundo que colabora com o projeto do Avante Meu Tricolor tem um nomezinho citado lá nos agradecimentos. Tô precisando atualizar, inclusive que chegaram alguns Pix aí no decorrer dos últimos dias. Prometo que pro vídeo desta segunda-feira já vai estar tudo arrumadinho, tudo em ordem, tudo bonitinho. Vamos lá, vamos encher lá de nomes, não é mesmo, galera? Então, obrigado a todo mundo aí que colaborou e você que vai colaborar. Pense com carinho nessa possibilidade, se você quiser e se você puder, é claro. Então vamos lá. 44 milhões na mão com um técnico novo que chega no início dessa semana, Hernan Crespo, todo mundo sabe, contratado para substituir o Luiz Beldia, volta ao clube depois de 4 anos, um pouco mais de 4 anos, para assumir o São Paulo com uma listinha de reforços debaixo do braço. São Paulo vai no mercado contratar. E para contratar precisa de dinheiro. Dinheiro é o que não tem no São Paulo. Então, de certa maneira, o que a diretoria do São Paulo está fazendo? Está trocando 6 por meia dúzia. Quando eu digo trocar 6 por meia dúzia, eu não estou me referindo à qualidade técnica dos eventuais nomes, das eventuais contratações que desembarcarão no Morumbi. A gente vai explicar para vocês um pouco do planejamento deles para esse segundo semestre, para o mata-mata da Libertadores, que é a prioridade, para o mata-mata da Copa do Brasil, que também é uma prioridade, para escapar dessa situação difícil que está no Campeonato Brasileiro. Então, 6 por meia dúzia é mais um pleonasmo da minha parte para que a gente coloque aqui de maneira clara para vocês de que o São Paulo vai vender para pegar a grana, né? De fato, o que esses mensageiros, vamos usar esse termo, me contaram ao longo desse sábado, é que essa grana do Matheus Alves ela não vai lá pro bolo do fundo de investimentos, para amortizar qualquer dívida que seja, para melhorar números do São Paulo, números financeiros do São Paulo, que aliás serão divulgados aí até o final desse mês, porque como eu disse, a notícia é positiva, né? O que chama a atenção, né, de muita gente, chamou a atenção, melhor dizendo, de muita gente, quando foi anunciada essa negociação do Matheus Alves mas peraí, o Casares está falando que está tudo em ordem. Nas 2, 3 entrevistas que ele deu aí no decorrer dos últimos 2 meses, de cabeça aqui eu lembro de 2, tá? Vou esquecer para um veículo aí, mas para a TNT Esportes, lá para Priscila Senhorares, grande amiga, grande setorista do São Paulo, profissional competentíssima, e para o Antônio Tabet, posso chamar ele de humorista, de comediante, né? Lá do Porta dos Fundos, enfim, que tem um podcast no UOL. O Casares foi lá, imitou o Silvio Santos, fez toda aquela papagaiada lá, né? Tava num clima mais descontraído que com a Priscila Senhorares, natural. O Tabet era um cara que não ia apertar ele da forma como a Priscila apertou, porque o cara não conhece São Paulo, não cobre São Paulo, não tem dúvidas tão profundas assim acerca do São Paulo. E eu, sinceramente, eu não trabalho no UOL, não conheço ninguém lá de dentro que possa me dizer se houve alguma participação do pessoal do esporte. A gente sabe que o UOL tem profissionais muito competentes. O Éder Trazisco, o setorista do São Paulo no UOL, é um amigo que faz um trabalho primoroso. Tem lá o André Hernan, que é muito ligado à diretoria, tem muitas fontes, consegue bons furos. Tem o Arnaldo Tironi, que tem um canal aqui, e também tem boas informações acerca dos bastidores do São Paulo, mas eu, assumidamente, confesso que eu não sei se eles tiveram algum tipo de participação na formulação das perguntas, lá, se a produção do podcast pediu uma mãozinha, vamos dizer assim. Mas eu estou desviando muito do foco aqui. O foco aqui é que dessas 2 entrevistas o Casares dá indícios de que as contas estão boas e tal. E mesmo o Flávio Marques, o conselheiro de oposição que apertou lá o Belmonte, o Casares na reunião do conselho, né, e que praticamente motivou a criação lá do comitê, dentro do conselho, para analisar o endividamento avassalador aí da gestão Casares, ele também concorda que a situação
claro, é complicada, vindo do ano passado, dos números, 1 bilhão de dívida, déficit aí de 900 milhões, uma coisa complicadíssima, 900 milhões de déficit, não, perdão, quase 300 milhões de déficit, né, melhor dizendo, me embaranei aqui, desculpa. Então, assim, comparado ao cenário do ano passado, esse ano, de fato, a coisa melhorou, até porque o São Paulo desmontou o time do ano passado, liberou mais de 20 jogadores, então era natural que a conta, que o balancete ali desse uma respirada. Então isso motivou muitos dos torcedores a suspeitarem entre aspas, tá? Não estou fazendo insinuação criminosa aqui, estou só apontando para o fato de que muitos torcedores falaram, para que vendeu o menino então? A um preço de banana. E é um preço de banana, sem analogias com feiras. Já fiz analogias com feiras o suficiente ontem, no vídeo de ontem, né, que para mim é a xepa. Né, o fim de feira, o São Paulo parecia desesperado para vender, para contratação de reforços. O São Paulo entende que um dos motivos para a derrocada do time no Campeonato Brasileiro, nas mãos do Luiz Ubeldia nos últimos dias, é porque essa química entre jogador experiente e jogador novo, ela não funcionou da forma como deveria. Esse é um primeiro ponto, até pelos grandes números de contusão que tiveram, né, no plantel, principalmente depois do Campeonato Paulista. Esse time foi levado ao limite pelo Zubeldia, essa que é a verdade. Começou o Campeonato Brasileiro, os caras arrebentaram. O Lucas arrebentou, o Oscar arrebentou, o Luiz Gustavo teve um problema grave de saúde. Então tudo isso, na verdade, é um temor de que o São Paulo volte a perder jogadores referenciais. O que quer dizer com jogadores referenciais? Nomes que vão agradar você, torcedor? Craques? Jogadores fora de série? Não, jogadores experientes. O Belmonte tem essa fixação por jogador experiente, né? Ele já citou o Fluminense como exemplo, o Fluminense campeão da Libertadores, que tinha muitos veteranos, aliás tem até hoje, né? Tá lá no Mundial jogando com veteranos, tá lá o Fábio com 45 anos, né? Tá um monte de... o Ganso, um monte de jogador experiente lá no Fluminense. É uma química que o Belmonte gosta, que o Belmonte acha produtivo. Trazer peças experientes para que esse aproveitamento dos meninos da base no profissional aconteça de forma ainda mais produtiva. Porque, de certa maneira, vamos ser bem justos aqui, os meninos da base deram conta do recado, né? Era uma situação difícil, de fato, você ter que escalar Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luca, porque o Ferreirinha tá contundido, o Lucas tá contundido, o Oscar tá contundido, tá todo mundo contundido, e tudo bem, os resultados do Campeonato Brasileiro não vieram, mas do mata-mata veio, fazendo aqui a devida ponderação da qualidade dos adversários, principalmente do Náutico, que é um time de Série C, então era evidente que o São Paulo ia ter muitos problemas para se classificar, e no próprio grupo da Libertadores, que era um grupo também bem mal ou menos, né? Vamos dizer assim. Mas o entendimento é esse. E isso foi conversado com o Zubeldia. Com o Zubeldia não, perdão, errei. Não vou editar não, vou corrigir aqui, vou direto, tá? Com o Crespo, né? Nas conversas para contratá-lo. O Crespo parece que entendeu, o Crespo está muito motivado para assumir o São Paulo. O Crespo não titubeou em aceitar a proposta, demora no anúncio, aconteceu vários problemas burocráticos lá, da dívida dos 3 milhões de reais que o São Paulo ficou devendo para ele quando da rescisão, quase foi parar na FIFA. Aliás, só não foi para a FIFA porque o próprio Crespo proibiu o advogado dele de entrar. E o advogado dele foi um empecilho, né, para esse acerto aí. Então, o próprio Crespo teve que tomar a dianteira de novo, falar, cara, eu vou, é o que eu quero, o Crespo adora o São Paulo, o Crespo é fascinado pelo São Paulo, se apaixonou pelo clube, se apaixonou com o carinho que ele recebeu da torcida, se apaixonou com a possibilidade de, enfim, treinar o São Paulo, ser treinador do São Paulo num jogo com torcida. Então tudo isso, e conforme a gente revelou no nosso site, você pode entrar lá, www.avantemeutricolor.com.br, o assunto reforço obviamente foi discutido, né? O São Paulo tem algumas prioridades. O São Paulo quer um meio atacante, e hoje a gente trouxe uma informação exclusiva
de que o Lincoln, né, jogador que passou pelo Bragantino no ano passado, revelado pelo Grêmio, tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia, mas jogou aí o último semestre emprestado lá no Hull City, da segunda divisão inglesa. Acabou o empréstimo, o Fenerbahçe não quer, ele tá meio que desesperado, tentando arrumar um clube. Ele já tinha sido oferecido ao São Paulo, mas o São Paulo negociava com o Oscar. O Zubeldia meio que não gostou do nome, e os empresários do jogador têm essa expectativa de que talvez agora a coisa dê certo, né? O Fenerbahçe aceita o empréstimo, facilitaria essa saída, então tá dentro do pacote ali de jogador que não traria maiores custos ao São Paulo. Não morderia muito desses 44 milhões do Matheus Alves. São Paulo quer contratar um volante, isso aí todo mundo já sabe, desde o início do ano, aliás, né? E depois que Pablo Maia e Luiz Gustavo ficaram afastados, né? O Pablo Maia contundido e Luiz Gustavo com problema de saúde, reiterando, a necessidade de um primeiro volante se tornou visível, né? O Alisson jogou improvisado, o Bobadilla jogou improvisado, o Marcos Antônio jogou improvisado ali, numa função que não é a deles, né? Por mais que eles também sejam rotulados de volantes, são jogadores que atuam mais como um segundo volante, né? Que pegam essa bola e saem para o jogo. Então, o São Paulo quer um cabeça de área. Todo mundo sabe, negociou com o Thiago Mendes, tinha um acerto verbal com o Thiago Mendes, só que na hora de pôr no papel, o São Paulo se tocou que o salário era muito alto, muita areia pro caminhãozinho dele. Tentou barganhar com o jogador a princípio não quis baixar mais do que tinha na pedida inicial no ano passado, quando a coisa estava muito quente, né? O Thiago Maia, ó, hoje tá difícil, hein? Ele chegou a ir no CT da Barra Funda, né? Conversou com o Zubeldia, almoçou com o elenco. A mulher dele, que é muito atuante, não é Thiago Maia, tá? Desculpa, tô com erro na cabeça agora. Agora, a Thiago Mendes, desculpa, gente. A mulher dele chegou a comentar dessa possibilidade dele trabalhar, voltar pro Brasil, voltar pro São Paulo, tava respondendo o torcedor, então a coisa parecia que ia, no começo do ano parecia que ia de novo, né? Porque o Thiago Mendes, tá difícil agora, né? Thiago Mendes teve um problema de contusão muito grave lá no Catar, onde ele estava, só que ele poderia voltar aos treinos em fevereiro, então existia essa possibilidade. O time dele lá do Catar, o Al Rayyan, tentou contratar o Gregory do Botafogo, e se contratasse o Gregory ia liberar o Thiago Mendes, né? O contrato dele acaba, no final, melhor dizendo, agora no final do mês. Então, na hora de definir esse acordo verbal, lembrando, era um acordo verbal, não tinha nada no papel, o São Paulo recuou, porque beira 1 milhão aí de dinheiro, 1 milhão mensal, e o São Paulo quer pagar menos. Então o São Paulo está analisando opções, vai esperar o Crespo prometeu uma lista de indicações de nomes baratos do mercado sul-americano, como foi o de Geno, né? Um achado aí. Achado não no sentido de coisa boa, né? Nossa, que achado. Achado no sentido de um jogador que atendia requisitos ali financeiros, requisitos de negociação facilitada, esse tipo de coisa, como é o caso do Lincoln. Então, São Paulo tá aí atrás, né? E a outra que o Crespo já deixou claro que é o nome que ele quer, que ele quer contratar, que ele quer um jogador para posição, é a zaga, né? Então, o São Paulo tem aquele acordo verbal também, né? Com o Gustavo Medina, lá teve um vídeo que eu falei Gabriel Medina, o surfista famoso aí. Não, é Gustavo Medina, né? Com Medina, vou chamar ele de Medina, lá da Ferroviária, que o contrato também já só vai até o final desse mês. O jogador não renovou lá com o time do interior paulista. Ferroviária é do Juliano Bertolucci, todo mundo sabe as relações da diretoria do São Paulo com o Juliano Bertolucci, estão muito próximos, então pode ser que ele chegue, não sei. O Luiz Zubeldia tinha avalizado essa contratação, agora depende aí da palavra do Crespo, como tá o Lincoln também, que eu diria que tá bem, não é quente no sentido de próximo, mas é um nome é a bola aí, quando vai jogar sinuca, né? É a bola na caçapa ali, é a bola que tá na mira para ser encaçapar. Então,
de certa maneira, gente, é isso. É o São Paulo vendendo o Matheus Alves, pegando 44 milhões de reais na mão para contratar reforços. E como são três, né? São três, então vai trocar um por três. Um menino da base, promissor, como já está no nosso vídeo de ontem, já está nas nossas matérias no ar, né? Todo aquele escambo da negociação, né? Escambo não um termo pejorativo, por favor, mas os detalhes da negociação, né? Que além dos 44 milhões livres da mão, o São Paulo recebe, se o CSKA vender ele lá na frente, certamente vai vender, todo mundo sabe que os times russos fazem isso, contratam jovens promessas para depois revendê-las no próprio mercado europeu, então é meio batata que isso vá acontecer. Faz tempo que eu não escuto alguém falar batata para coisa certa, né? Não sei nem se os mais jovens aí que estão vendo esse vídeo sabem dessa referência, né? Mas enfim, né? Eu tenho um linguajar de velho, desculpa. Né? É isso, São Paulo vai pegar esses 44 milhões e ir no mercado para contratar essas três peças que já foram falados com o Zubeldia que disse aos dirigentes que acompanhavam o São Paulo, acompanhava as coisas do São Paulo, concordou que de fato são posições carentes. Aliás, eram duas, a zaga ficou por conta já do novo treinador, que ainda vai assumir, né? Virou três depois do anúncio do nome dele. Então tem toda essa expectativa, né? Para ver. A prioridade do Belmonte é por nomes mais velhos, é por nomes mais rodados, não necessariamente jogadores em fim de carreira, mas acima de 25 anos, né? Para justamente balancear um pouco com essa juventude, porque a tendência de que mais jovens de Cotia sejam promovidos, né? Com a saída do Matheus Alves, outros nomes do plantel sejam mais utilizados, como o Rodriguinho, por exemplo. Né? A gente pode citar aqui a lateral direita, né, onde o São Paulo está abrindo mão do Igor Vinícius. De fato, o jogador acertou com o Santos. A gente deu essa informação na terça-feira da semana passada. O pessoal só foi falar dela hoje, né, no sábado. Né, mas quem leu o Avante Meu Tricolor, você sabe, sempre fica sabendo da maioria das coisas, não de tudo. Né? Tem coisas que os colegas dão na frente, a gente vem aqui, comenta ou publica dando devido crédito. Coisa que nem todo mundo faz aí na internet, né? Quando é com a gente. Coisa chata, né? Mas enfim, cada um sabe o que faz, né? Mas a negociação do governo a gente deu na terça-feira da semana passada, já falando que estava encaminhado, que o Santos, que ele acertou o contrato com o Santos até o final de 2027, que na verdade o Santos só espera para ver essa recuperação dele aí da lombalgia, que tirou ele dos gramados aí no último um mês e meio, né? Então, se o jogador que está lá todo dia no CT da Barra Funda está treinando, né? Alguns dos jogadores contundidos do São Paulo não tiraram as férias aí que parte do elenco tirou. Então, e o São Paulo está mantendo esse contato com o Santos aí. O jogador vai em troca de 20%, da manutenção de 20% dos direitos. E aí a gente tem um exemplo clássico que é substituir um nome que o São Paulo não ia conseguir renovar o contrato, que tem um salário não alto para o padrão do futebol como um todo, mas um salário alto daquela concepção de jogador que não vai ser usado, porque o Cedric renovou contratos, o meu dia estava até improvisando o Ferrarese no setor, então libera. E aí o São Paulo já promoveu, inclusive, aí na reta final do Zubeldia, o Mike e o Ângelo. Lembrando, eu esqueci de falar do Ângelo no último vídeo, né? O Ângelo que está vendido por Chelsea, tá? Não é para o Strasbourg. O Strasbourg é um clube satélite dos donos do Chelsea, onde jogadores que não têm lá tanto potencial assim, vou usar esse termo. Não estou aqui julgando o futebol do Ângelo, né? Eu confesso, sempre confessei aqui para vocês que eu vejo muito pouco jogo da base. Quem cuida da cobertura da base é o Márcio, não sou eu. Mas o Strasbourg é um laranja, então um satélite do Chelsea, sabe o Textor com o Botafogo e o Lyon? Então, mesma coisa. Né? O Grupo City aí com o Girona,
né? Então, mesma situação, mesma situação. Então, o Chelsea está usando aí o Estrasburgo, bati aqui, desculpa, está usando aí o Estrasburgo para negociar, né, para comprar o Ângelo. Então, só que para ele ter esse visto de trabalho para a Europa, para atuar na Liga Francesa, que adotou algumas regras semelhantes à da Premier League, ele precisa jogar. E aí, São Paulo vai unir o útil ao agradável. Tchau, Igor Vinícius. O Ângelo joga. Então é isso, né, gente? Já falei demais aqui. São Paulo vendendo o Matheus Alves para ir no mercado, para contratar reforços, para reforçar, para preencher algumas lacunas do elenco, para atender alguns pedidos do Crespo, né? O Crespo ainda vai chegar, vai trazer essa lista dele de indicações, a diretoria de São Paulo vai analisar, vai ver o que dá para atender e o que não dá. Vamos acompanhar de perto tudo isso daí. Te convenceu? Você ficou convencido? Você acha certo isso? Vender o menino da base para contratar reforço? Menino da base que via tendo oportunidade do time titular, já estava ali ambientado, né, já com o Oscar machucado, ele teoricamente era o titular ali do meio campo, da função de meio atacante, né? Por mais que teve uma disputinha com o Luciano nessa reta final de Zubeldia. Mas você acha isso correto? Você acha que isso... Esse vídeo não é opinativo, tá? O de ontem foi. Hoje não. Hoje eu só tô trazendo de fato aí essa informação para vocês, tá certo? Deixa nos comentários aí o que você acha, se você concorda, se você discorda, mas sempre com educação e respeito, tá? No vídeo de ontem algumas pessoas xingaram o Casares, xingaram o Belmonte, e eles veem, né? Eles leem tudo, eles sabem de tudo. Não é que eles são tão ligados assim, mas as pessoas passam para eles, né? E aí, eu não tô nem falando isso por minha causa, não quero, que enche um saco, não. É só vamos ter um pouco mais de respeito, né? Respeito, você pode criticar, mas não ofenda, né? Não xingue, é feio, cara. Vamos manter esse espaço aqui um pouco mais um pouco mais, esqueci o termo, me fugiu o termo, um pouco mais respeitoso, vai? Tá? É isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, já sabe, né? Ajuda a gente, faz pix, vira membro do canal. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Beijo do gordo, tchau.